Olá mundo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez o primeiro vídeo da série Conspira, onde a gente vai abordar as teorias da conspiração mais famosas, importantes e interessantes da história. E hoje, como vocês sabem, a gente vai falar sobre as teorias da conspiração que envolvem a morte da princesa Diana lá em 1997. Vem comigo! Diana Frances Spencer nasceu em 1º de julho de 1961, a quarta filha do casal John Spencer e Frances Shand Kidd. Como esperado da nobreza britânica, a Diana recebeu educação exemplar, e incluindo nas artes, tendo se destacado nas áreas da música, da dança e dos esportes, como natação, balé e o piano. Mas a atenção da mídia só se voltou para ela mesmo quando iniciou um relacionamento com o príncipe Charles, o que resultou no seu noivado em 1981 e casamento no mesmo ano. O casamento, grande e bonito como era o tradicional de membros da família real inglesa, foi acompanhado pela Inglaterra e pelo mundo inteiro, com milhões de pessoas assistindo em tempo real. Do casamento nasceram seus 2 filhos, o príncipe William e o príncipe Harry. Diana era conhecida pela sua caridade e pelo seu trabalho com crianças, com pacientes com AIDS, com câncer e em projetos de saúde mental. Suas ações e ideais agradavam muito o público, mesmo quando isso desagradava o palácio. Apesar de sua grande popularidade, o casamento de Diana e Charles não seguia muito bem. Em virtude de incompatibilidades e de relacionamentos extramaritais, o relacionamento deles teve fim em 1992, culminando num divórcio definitivo em 1996. No dia 30 de agosto de 1997, Diana e seu namorado Dodi Al-Fayed retornaram de uma viagem no sul da França e foram se hospedar no Hotel Ritz, em Paris, que pertencia ao pai de Dodi. Eles pretendiam passar a noite lá, mas na meia-noite 20 do dia seguinte, 31 de agosto de 1997, Diana, Dodi, seu namorado, Henry Paul, o motorista, e Trevor Rees, seu guarda-costas, seguiram em uma Mercedes preta para se dirigir a um apartamento privado dos dois. Na tentativa de despistar mais de 30 paparazzis que estavam na frente do hotel esperando pela princesa, um carro falso foi enviado primeiro, e Henry Paul, o motorista, seguiu por uma rota diferente, passando por debaixo de um túnel. Então, segundo a versão oficial, durante o túnel o carro acabou batendo na parede, guinando para a esquerda, o que o fez colidir com um pilar, a causa do grave acidente que ocorreu. O motivo oficial pelo qual o acidente aconteceu foi por conta de uma intoxicação do motorista causada pela mistura de álcool, cigarro e remédios antidepressivos. O trágico acidente gerou comoção mundial em virtude da princesa ser uma pessoa muito querida pelo público, pelas suas grandes ações e por ninguém esperar que tão jovem a gente poderia perder uma princesa real. Em virtude da situação atípica e dos atritos que Diana muitas vezes tinha com a coroa britânica, muitos começaram a teorizar que ela não havia sofrido um acidente, e sim tinha sido assassinada propositalmente. A primeira teoria diz respeito ao motorista, o Henry Paul. Ela diz que ele estava sendo pago pelo serviço secreto, não existe um consenso de qual serviço secreto seria, se seria da França, dos Estados Unidos ou da Inglaterra, mas é mais provável que seja o da Inglaterra, conhecido como MI6, que é o responsável pela inteligência estrangeira, e dizem que ele estava recebendo pagamento para gerar o acidente, e que ele tinha uma fonte francesa dentro do hotel. A razão pela qual os teóricos acreditam nisso é, primeiro, existia uma série de pagamentos em valores muito maiores do que Henry Paul era acostumado a receber na sua conta bancária, e eles foram feitos justamente dias antes da morte da princesa Diana. Outro motivo pelo qual isso foi questionado é que nas poucas câmeras de segurança que existem, o movimento do carro não parecia ser da direção de alguém que estivesse bêbado. A segunda teoria diz respeito a um homem chamado Richard Tomlinson. Ele era um ex-funcionário da MI6, o serviço secreto da Inglaterra, e tinha sido afastado por quebrar o sigilo, que era a norma da instituição. Ele afirmava que o serviço secreto da Inglaterra estava diretamente envolvido e que tinha documentação, e dizia que o motorista e um dos guarda-costas, provavelmente o Trevor, aquele que estava com ela no dia do acidente e que foi o único sobrevivente, eram agentes. O serviço secreto obviamente nega,
Mas é curioso que em 2006, enquanto estavam finalizando as investigações a respeito do caso que eu vou falar depois, ele foi preso e foi apreendido os arquivos de computador e os papéis que ele poderia ter. E depois, posteriormente, em 2008, ele diz que tinha lembrado errado a respeito dessas situações e que o motorista não era um agente, mas que dava informações e que 16 anos depois de ter recebido esse plano, ele já não lembrava direito. Bem suspeito. A terceira teoria diz respeito ao namorado de Diana, Dodi Al-Fayed, que morreu no mesmo dia no acidente de carro. O seu pai, Mohammed Al-Fayed, dizia que Diana estava grávida e que isso geraria um casamento entre os dois e que isso não agradava a coroa, porque não era correto que a mãe do futuro rei, William, estivesse casada com um muçulmano. Isso para a coroa seria inaceitável. Ele alega também que o anúncio seria feito na segunda, dia 1º de setembro, logo o dia seguinte da morte deles, e que eles inclusive já estavam vendo casa para morarem juntos. Outra teoria, que é mais um complemento na verdade, é a respeito da falta das câmeras de segurança. Haviam 14 câmeras na região, mas não existe nenhuma gravação da colisão. Isso se dá também porque a maioria das câmeras estava diretamente virada para os prédios que elas deveriam proteger. Mais uma, da Companhia de Tráfego Urbano de Paris, desligou 1 hora antes do acidente. Mas tudo bem que não era o costume ter ninguém de plantão e a câmera automaticamente se desligava nesse tempo. A quinta teoria, na minha opinião, é a mais interessante. Ela diz que na carcaça da Mercedes, onde a princesa Diana estava, existem traços de contato, de tinta de um Fiat Uno branco. Mohammed Al-Fayed, pai do namorado da Diana na época, diz que o dono desse Uno branco era um homem chamado James Anderson. Ele diz que James era um agente da MI6, o serviço secreto da Inglaterra, e o mais curioso é que no ano de 2000 ele cometeu suicídio. Mohammed diz que talvez seja por culpa ou talvez ele tenha sido silenciado. E o mais estranho é a forma como esse suicídio aconteceu. Ele foi encontrado em uma BMW preta queimada dentro da floresta e nunca foi encontrada a chave do carro, apesar de ele estar no banco do motorista. Essa é uma teoria também muito interessante. A irmã da princesa Diana dizia que ela era religiosa no uso do cinto de segurança. Toda vez que ela entrava no carro, a primeira coisa que fazia era colocar o cinto. Se sabe que se o cinto de segurança tivesse feito seu papel, o dano seria muito menor. E a investigação revelou que todos os cintos de segurança estavam funcionando, exceto um, que era o da direita na parte de trás, que era justamente o lugar onde a princesa Diana estava. Estranho, né? A teoria do hospital diz que o atendimento à princesa Diana foi postergado propositalmente com o objetivo de fazer com que ela não sobrevivesse. Isso é dito porque se suspeita do tempo que ela demorou para poder chegar no hospital, o tempo que a ambulância demorou para chegar, o tempo que ela foi retirada do carro. Então as pessoas dizem que houve muito tempo desnecessário nisso, incluindo vários momentos onde a ambulância andava muito devagar ou precisou parar, e até mesmo quando ela passou por um hospital para poder ir no segundo, que era mais longe. Essa teoria diz que o corpo da princesa Diana foi embalsamado muito rápido, com o intuito de esconder as evidências da gravidez dela, assim impedindo que algum teste fosse feito. Além disso, as únicas pessoas que viram o corpo dela antes de passar por esse processo foi o príncipe Charles e 2 irmãs dela, que, de acordo com alguns teóricos da conspiração, estavam juntos da coroa para planejar a sua morte. Além de todas essas teorias, aquilo que deu a faísca inicial foi justamente a revelação, em 2003, pelo seu mordomo, de uma carta que ela havia escrito antes de falecer. Nessa carta, ela dizia temer por sua vida e dizia acreditar que talvez por um acidente de carro ela fosse falecer. Isso muito antes de o acidente verdadeiramente acontecer. Ela dizia que suspeitava disso também em virtude de seu guarda-costas antigo ter morrido num acidente de trânsito também. E ela diz acreditar que ele foi sabotado.
E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o curtir aí, porque esse vídeo deu um trabalhão pra fazer. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações, porque o próximo vídeo nós vamos falar sobre a operação que investigou todas as teorias da conspiração contra a Princesa Diana. E aí, o que será que eles acharam? Será que faz sentido? Será que não? Então fica ligado que logo logo o vídeo sai. Até mais!